Olá galera, estamos hoje aqui no sítio Bacuri, esse lugar maravilhoso. Vemos aqui acompanhar, ver um pouco do dia como é que está hoje o sítio Bacuri e também acompanhar os projetos que estão sendo desenvolvidos em andamento no sítio Bacuri. E já nós podemos ver que tem esse lago onde nós fizemos aí a cobertura do projeto da iniciação do lago. Você pode ver e é isso aí. Vamos lá. Estamos aqui com o Paulo, o zelador do sítio. Ele vai estar nos guiando aqui, nos mostrando alguns detalhes do sítio Bacuri, do que vem acontecendo aqui. Estamos aqui com o professor Paulo Bandeira, ele que é um especialista em desenvolvimento sustentável, e vamos conhecer aqui o que está sendo realizado hoje no sítio Bacuri. Bom, aqui no sítio Bacuri nós temos uma plantação racional de bacurizeiros, todos incestados, hoje com mais de 300 plantas já implantadas aqui nessa área, e estamos preparando aqui para ampliação desse plantio. Hoje nós estamos produzindo aqui 10 mil mudas para que seja implantado em toda a propriedade, e no espaço de aproximadamente 8, 10 anos a gente tem aqui uma produção de bacuri sustentável e já agregando valor e ao mesmo tempo suprindo aqui a procura da região. Então, professor, como é feito o processo de produção das mudas de bacuri? Olha, o processo não é uma coisa muito fácil. Então, na época da produção dos bacurizeiros é preciso colher os frutos e ao mesmo tempo, num tempo bem rápido, aproveitar todos os caroços que são colocados ainda de forma aquosa em substratos de preferência arenoso para que sejam plantados. Aqui nós temos o exemplo. Nessas sacolas nós colocamos aqui a semente do bacurizeiro. Deixa eu ver aqui para vocês. Essas sementes foram colocadas aproximadamente há 45, 50 dias. Então aqui o bacurizeiro ele desenvolve as suas raízes. As raízes elas se desenvolvem muito antes de sair a plântula, que é a parte aérea. Então geralmente quando o bacurizeiro vai produzir, essa raiz já tem para dentro do solo mais de 1,5 metro. E esse processo ele acontece 12 meses após o início das raízes, ou até 3 anos. Então muitas vezes você planta um caroço desse e não vê emitir a planta porque ele está desenvolvendo o sistema radicular. Então aqui nós fazemos isso, e à medida em que essas plantas vão emergindo aqui, nós vamos fazendo o processo de seleção das plantas. Nós vamos fazer um processo de seleção das plantas e fazendo a enxestia. E no processo de enxestia nós selecionamos clones de árvores produtivas, de árvores que tenha preferencialmente que tenha apenas um caroço e que tenha muita polpa, para que a gente tenha aqui uma produção de bacuri de frutos grandes e com a qualidade de polpa bastante razoável. Então, professor Paulo, qual a finalidade do encesto e o primeiro passo no caso do encesto do bacuri? Então, o primeiro passo é adquirir as sementes, semeá-las, esperar no prazo de 1 ano para que essas plântulas que aqui nascerem recebam o enxerto da planta que você quer produzir. E a finalidade, primeiro, é você ter uma produção uniformizada. Você vai colocar aqui o bacuri que você almeja colher. Isso em brinques, que é a doçura dele, em tamanho, em número de sementes. Então você vai selecionar só os melhores frutos. E uma outra finalidade é que você vai ter a redução do tempo de produção. Então o bacurizeiro,
é uma planta que leva mais de 10 anos para produzir. Geralmente, em média, 15 anos. 10, 15 anos, até 20 anos. Então, quando você incesta, você vai diminuir pela metade. Algumas plantas vão produzir com 7 anos, com 6, outras vão produzir com 9 anos, mas você vai ter um aceleramento do tempo de produção dos seus bacurizeiros. Aqui nós estamos tirando os clones, que são os garfos, para encestar aquelas mudas lá. Isso aqui já foram plantas que foram encestadas, selecionadas previamente, que estão aqui no campo já há um ano, e que agora, quando eu estou fazendo o processo de poda para que ele possa crescer na horizontal, eu vou também aproveitando esses garfos já para fazer a enxestia daquelas plantas que ali estão nas sacolas. Percebo que você sempre corta os galhos do lado e deixa nessa direção. Qual a finalidade desse Fazer com que ele cresça rapidamente na vertical, porque ele é uma planta de crescimento lento. Então, o que vai acontecer? Ele só vai produzir quando ele for polinizado. Então, por exemplo, ele vai florar aqui embaixo, mas se as aves não pousarem para fazer a polinização, nós não teremos fruto. Então aqui nós temos vários pés de bacuri, aqui são 300, aqui, plantados de árvores diferentes. Nós temos 300 aqui, mas nós temos 10 tipos de bacurizeiros só nessa área aqui, diferente. É justamente para você ter a polinização cruzada. Eu estou juntando uma planta juvenil, com aquelas que vocês viram ali, e um clone de uma planta já adulta, que já produziu e que nós retiramos ali de uma planta encestada. Então aqui eu tenho um novo enxeste. Aqui eu fiz a junção. Como aqui no Nordeste o tempo é muito quente, a gente não tem aqui na propriedade uma casa de vegetação, a gente vai colocar esse recipiente aqui, nós comumente chamamos aqui de dindim, né? E ele tem a finalidade de formar um microclima aqui dentro, mantendo a umidade e não provoca aqui o ressecamento da planta. Pronto, está feito o enxerto. Daqui aproximadamente 90 dias a gente vai retirar essa sacolinha e vai retirar também o plástico da invólucro aqui do local onde a gente fez a enxestia. E aí, no final do ano, no início do ano que vem, essa planta já vai para o campo para ficar em local definitivo. Esperando que daqui a 6, 7 anos ela possa estar produzindo bacuri aqui no sítio Bacuri, né, onde além da produção que teremos também, com certeza, em um espaço mais curto, o fornecimento de mudas do bacurizeiro. Espero ter ajudado. Professor, estamos aqui diante do tanque e eu percebi
tem os peixes aqui. Eu tenho uma dúvida. A espécie do peixe, ela importa para o projeto da questão do adubo, dos fertilizantes? Não, ela importa quando você tem uma criação como essa aqui, que é super intensiva. Então aqui tem um super adensamento, ou seja, são mais de 4.000 unidades, né? E então isso importa. Então você tem que colocar um peixe que tenha muita resistência a pouco oxigênio na água. Então, inicialmente, esse tipo de criação foi feito com a tilápia do Nilo. Hoje, com a introdução aqui no mercado do Pangasius, né, comumente conhecido como panga, já estão utilizando também essa espécie, que é a que está aqui. Aqui nós temos o panga. É um peixe muito rústico, de um crescimento e de um aproveitamento alimentar muito bom. Então ele respira por pulmões e respira por brônquios, então por guelras também. Isso facilita esse tipo de criação. E aqui todos os dejetos dele, quando descerem lá para onde estão os bacurizeiros, já vão adubados com suas fezes, para que possa lá fazer o trabalho de fertilização das plantas. Então a nascente da água toda usada no projeto é aqui. O coração é aqui,